Eu não sou muito boa em escrever, mas eu vou relatar o máximo de detalhes possível sobre o que eu vi em uma certa noite. Eu tinha acabado de comprar uma casa no oeste da Virgínia. Era uma casa em uma área um pouco montanhosa, em meio a um bosque. Havia outros vizinhos na região. Havia duas casas perto da minha, ambas a uma distância de uns 300 metros, e no meu ponto de vista a distância de nossas casas formava um triângulo. A casa dos meus vizinhos estava na parte mais elevada do terreno. À noite eu conseguia ver as luzes acesas somente da casa que estava à direita. Em uma certa noite eu estava na varanda, verificando os e-mails do banco. Eu estava acompanhada do meu fiel cachorro. Era um cão de raça Beagle. Ele tinha 10 anos de idade naquela época. De repente ele começou a rosnar, porém ele rosnava de um jeito muito estranho, de um modo que eu nunca tinha visto antes. Eu vi que ele olhava fixamente para as árvores. Quando eu olhei também, eu vi algo muito estranho. Havia uma trilha que levava até as duas casas vizinhas, e bem no meio dessa trilha havia um tipo de humanoide parado me observando. Deveria estar uns 60 metros. Aquilo era como um homem, mas definitivamente não era um ser humano. Deveria ter quase uns 3 metros de altura. Era coberto de pelos e tinha braços que passavam da linha dos seus joelhos. A cor dos seus pelos parecia marrom, porém em um tom bem escuro. Eu tentei deduzir que aquilo fosse um urso, mas apesar de ursos ficarem em pé em duas patas, aquilo não era um urso. Ursos não têm ombros tão largos como aquele ser que eu estava vendo. Eu fechei meu notebook e levantei da cadeira lentamente. Quando eu fiz isso, aquele bicho começou a andar, também se afastando. Eu puxei meu cachorro, entrei em minha casa e tranquei a porta. Eu fiquei olhando aquilo andando como um ser humano, através da janela da varanda. Aquele ser caminhou e antes de se embrenhar no bosque fechado, ele se virou e olhou novamente para minha casa. Após isso, ele se virou e desapareceu. Meu coração estava acelerado, tomado pela adrenalina por aquilo que eu acabara de presenciar. No dia seguinte, eu fiquei meditando sobre aquilo e até fiquei arrependida de não ter pego meu celular para tirar uma foto. Mas o pavor foi tão grande que isso nem veio à minha mente, devido ao perigo iminente que aquela criatura emanava. Eu nunca mais vi aquela coisa. Eu ainda moro no mesmo local. Talvez essa criatura ronda a nossa vizinhança à noite. Por isso eu não me atrevo mais a sair na varanda depois das 7 horas da noite. O ano era 1987. Eu, Jorge e meu amigo Marques éramos amigos de serviço e também fora do serviço. Certo dia combinamos de ir para a fazenda onde o tio de Marques morava. Iríamos no sábado após o almoço. Quando chegou o sábado, após sairmos de serviço, fomos almoçar e nos arrumar para irmos para a fazenda. Iríamos voltar no domingo de tarde, pois Marques tinha que ir na missa com sua namorada. A fazenda era próxima da cidade, a uns 10 quilômetros, assim que fomos os dois em bicicletas. Chegamos na fazenda e fomos falar com os tios do meu amigo, e depois fomos passear na fazenda. Já era de noite, assim que jantamos e fomos dormir, pois em fazendas ainda se tem o costume de dormir bem cedo. No domingo acordamos e desfrutamos o dia naquele lugar maravilhoso. Pescamos e perto da hora de voltar para a cidade, o tempo mudou. Começou a desabar uma chuva bem forte. Enfim, tivemos que esperar a chuva passar. Após a chuva parar, só com uma garoa fina, decidimos pegar o caminho de volta para casa em nossas bicicletas. Mas não contávamos que o pior estava mais à frente. Já era tarde, e por causa da chuva demoramos um pouco, e a estrada estava péssima e com muita lama. A noite já cobria tudo. Foi quando apareceu bem na nossa frente uma mula sem cabeça. No susto caímos da bicicleta e aquilo passou perto de nós. Eu mal respirava e o meu coração parecia que iria explodir. Eu não esperei sair correndo pela estrada escura e meu amigo atrás. Ele até esqueceu a bicicleta no caminho.
Corremos o máximo que podíamos até percebermos que aquele monstro havia ficado para trás. Depois disso, ele não quis mais falar sobre o assunto. Somente uma semana depois é que recordamos sobre aquilo que vimos. Esse é o meu breve relato. Adeus.